A graça e a paz, amada igreja, a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Jerusalém. Queria saudar todos os nossos irmãos da nossa igreja e também aquelas pessoas que ainda não fazem parte da família Jerusalém e que estejam nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Meu irmão, minha irmã, se você hoje mudasse de endereço, os seus vizinhos iriam perceber que você faria alguma falta? Se você mudasse de emprego, faria alguma falta, alguma diferença? Se a nossa igreja mudasse hoje de endereço, haveria alguma diferença para a comunidade em redor? Você tem levado a mensagem de Cristo da melhor forma? Amados, aqui são apenas reflexões, não estão envoltas em nenhum tipo de juízo de valor, apenas para tentar nos conduzir àquela mensagem que o Senhor Deus colocou em meu coração. Queria que hoje nós estudássemos sobre evangelismo. Eu trouxe aqui alguns textos para a gente analisar, para a gente fazer aqui algumas contextualizações. E eu queria começar, meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Mateus 28, de 18 a 20. Mateus 28, de 18 a 20. É o primeiro texto que a gente vai se basear. Diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando a gente fala em evangelismo, esse texto me vem logo à cabeça. E aqui, meus irmãos, claro que existe uma série de vertentes sobre evangelismo que nós não vamos tratar aqui, apenas um estudo. Evangelismo é um tema que abarca uma série de considerações. Mas sobre esse texto em especial, tem alguns aspectos aqui que já vale a pena a gente mencionar. O Senhor Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Meus irmãos, estamos falando do Filho de Deus. O Senhor Jesus é o nosso Salvador. Portanto, a sua autoridade é inquestionável. Nós sabemos que a única forma de chegarmos ao Pai, o livre acesso que nós temos ao Pai hoje, é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, a gente pode se isolar em nosso quarto, fechar os nossos olhos, nos prostrarmos e temos a oportunidade de ter livre acesso ao Pai através do nome do nosso Senhor Jesus. Então, a sua autoridade é inquestionável. Prossegue o texto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, não é um conselho que o Senhor Jesus está nos passando, não. Não é uma mera orientação. Olha, seria interessante que vocês agissem assim. Não. É uma ordem. É uma missão. É a nossa missão. Né? Vão e façam discípulos. Qual o sentido de conhecermos a palavra de Cristo, a palavra de Deus, conhecermos o Senhor Jesus, termos acesso à verdade, os nossos olhos se abrirem espiritualmente para enxergarmos a verdade e guardarmos essa verdade? E não levarmos a mensagem das boas novas. Qual o sentido? Prossegue o texto, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Não foi uma parte, não foi um aspecto, obedecer a tudo. E aqui ele começa com ensinando-os, ou seja, temos que evangelizar, temos que estudar a palavra de Deus, aprender, ter o nosso processo de santificação consolidado, né, a cada dia, para que a gente possa levar a mensagem de Cristo, né, ensinar, evangelizar. O que lhes ordenei, ou seja, Jesus completou o que precisava ser completado. Ele mesmo disse que não veio negar a lei, mas sim dar o seu sentido completo, o sentido do amor. E ele nos ensinou o caminho. Portanto, devemos obedecer. E a escolha pela obediência já sinaliza o nosso amor e a nossa fé em Deus. Amém, meus irmãos? E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ao dizer isso, o Senhor Jesus nos deu o maior incentivo e o maior consolo que nós precisávamos. Temos que obedecer, temos que ir, temos que levar as boas novas, porque quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos a verdade, esse é o desejo do nosso coração, que os nossos familiares, nossos amigos, outras pessoas distantes também tenham a oportunidade de vivenciar a maior experiência que um ser humano pode vivenciar, que é a sua experiência espiritual com Cristo. E ao dizer que Ele estará conosco até o fim dos tempos, é o maior incentivo e o maior consolo que nós poderíamos ter. Mas lembremos dos questionamentos que iniciaram essa classe. E vamos agora para Atos,
capítulo 5, de 12 a 16. O texto diz assim: os apóstolos, aqui já houve a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, ele já apareceu aos seus discípulos, só para a gente contextualizar aqui, né? Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora, e aí vamos frisar aqui essa parte do texto, o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Meus irmãos, o povo os tinham em alto conceito, porque o povo já reconhecia eles como pessoas que tinham algo diferente, que tinham algo de especial. Eles faziam a diferença já naquele momento. E aí, meus irmãos, eu queria trazer aqui um exemplo de um colega, semana passada, salvo engano, semana passada, eu estava conversando com outro colega que é cristão, e esse colega ainda não teve uma experiência espiritual com Cristo, esse terceiro colega. E aí nós estávamos conversando, falando sobre como o Senhor Jesus, como o Espírito Santo de Deus preenche o nosso vazio, né, existencial, a necessidade que nós temos de adorar o Senhor. E ele falou assim, no meio da conversa, ele nos interrompeu e falou assim: eu preciso ler mais a Bíblia. E aí nós paramos, chamou a nossa atenção. O que foi que houve? E ele dizendo, né, eu sonhava em ter a minha profissão. E eu achava que quando a conquistasse, eu estaria pleno, estaria completo. E hoje eu sinto o mesmo vazio que eu sentia antes. Obtive uma conquista profissional, mas o vazio permanece. E aí nós começamos a explicar a ele que esse vazio, muitas pessoas nem identificam, né, o que é esse vazio, que tem esse vazio, e que esse vazio, como a gente já conversou em outras classes, só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meus irmãos, aqui eu sempre falo que talvez esse seja uma das grandes causas da depressão no nosso mundo de hoje. Porque as pessoas vivem achando que vão preencher esse vazio quando conquistarem isso ou aquilo, né, uma conquista profissional, um casamento, seja lá o que for. E aí, se conseguem essa conquista, ao perceberem que o vazio permanece, desabam, ou se não conseguem aquela conquista, acham que a sua infelicidade, que o seu vazio é porque ainda não conquistaram. E aí, naquele momento, né, no ambiente de trabalho, nós tivemos a oportunidade de falar de Cristo para aquele colega, de como ele poderia ter esse vazio preenchido. Meus irmãos, o povo está com sede, o povo está com fome, o povo precisa de Deus, e o inimigo é tão sujo que o pecado, que os valores de hoje em dia levam as pessoas a sequer perceberem isso. As pessoas vivem correndo atrás do vento e ao final percebem que o vazio permanece lá. Sabemos, meus irmãos, que a salvação é pela graça de Deus, ninguém merece. Deus nos oferece a possibilidade de salvação pela sua graça, que significa favor imerecido. Nenhum de nós merece. Não é pelas obras, não é pelo que nós fazemos. E da nossa parte para Deus, pela fé em Cristo Jesus. Não há como obtermos a salvação se não crermos no Senhor Jesus, se não confessarmos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então essa é a relação do milagre da salvação, de Deus para conosco, por graça, a gente não merece, e de nós para Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo. E aí, meus irmãos, qual o sentido de ser salvo e não produzir, e não falar do amor de Deus? Lembram de Paulo, na sua experiência espiritual marcante a caminho de Damasco? Quando ele já chegou lá, depois de recuperar sua visão, após a oração de Ananias, da necessidade que ele já tinha de falar de Cristo, como é que a gente pode dizer que conheceu a Cristo, que tivemos a nossa experiência espiritual marcante, e estamos sentados, satisfeitos, e não nos preocupamos em colocar a mão na obra para nos dedicarmos ao nosso Deus? Por isso, meus irmãos, que é muito importante nós entendermos os conceitos e para que a gente possa diferenciar, né, os conceitos entre salvação, que nós conversamos agora, né, como é que uma pessoa pode ser salva, o milagre da salvação, e galardão.
A gente já viu que a salvação é pela fé no Senhor Jesus, né? Galardão significa recompensa, prêmio. E ele está na Bíblia? Claro que está. Em diversos textos, eu trouxe alguns aqui. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aqui, meus irmãos, esse texto é direcionado para os salvos. Receberemos o galardão no tribunal de Cristo. Lembremos que o tribunal de Cristo ele vai acontecer pouco antes das bodas do Cordeiro durante a tribulação. Nós cremos que o arrebatamento acontecerá antes da tribulação, a igreja será arrebatada e pouco antes das bodas do Cordeiro haverá o tribunal de Cristo, que é um tribunal destinado para salvos, para galardoar a cada um conforme as suas obras. Ou seja, enquanto a humanidade estará vivenciando a tribulação, a igreja de Cristo já vai ter sido arrebatada e estará no tribunal de Cristo logo depois nas bodas do Cordeiro. 2 Coríntios 5,10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Também um texto direcionado a salvos. Observem, obras praticadas por meio do corpo. Então, meus irmãos, evangelize com a sua conduta também. Crente evangeliza sem perceber, sabiam disso? Quando a gente fala de evangelizar, claro, tem aquele trabalho estruturado, planejado, né, com oração, com intercessão, com planejamento, como vai ser, para quem será direcionado. Mas a gente também tem a oportunidade de evangelizar no dia a dia, com o vizinho, no ponto, no trabalho. Muitas vezes o Senhor nos dá essa oportunidade. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente está evangelizando com a nossa conduta sem sequer perceber. Observe que eu não estou falando aqui de hipocrisia, de querermos parecer algo que não somos. Né? Observem como o Senhor Jesus foi enfático, foi duro com os fariseus, com os saduceus, pela hipocrisia deles quando o Senhor Jesus estava aqui no seu ministério terreno. Eu estou falando de santificação. Se nós cristãos temos o nosso processo de santificação oriundo da nossa relação com Deus, com Cristo, o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, a gente passa a ter uma identidade de cristão. A gente não vai ser só crente na igreja, a gente vai ser crente na vizinhança, em casa, no trabalho. E a gente passa a evangelizar com a nossa conduta. A gente passa a exalar o perfume de Cristo com a nossa conduta. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vai evangelizar com a nossa conduta. Meu irmão, você nunca ouviu uma expressão do tipo que era admirado, que era notado por alguém que você nem percebia que estava te observando? Não estou aqui, volto a dizer, pregando a hipocrisia. Ah, não, já que as pessoas vão observar, tenho que me policiar, ter tal conduta. Não. Se você está no processo de santificação, naturalmente você vai exalar o perfume de Cristo. Falar de Deus só na igreja, meus irmãos, crente só às quartas e domingos ou nos dias de culto, o crente precisa ter identidade de crente, exalar o perfume de Cristo em todas as ações. Faça missões, meus irmãos, claro. Nós temos que participar de missões, a nossa igreja participa de missões. É muito importante que a gente se preocupe que o Evangelho seja levado para aqueles países que ainda nunca ouviram falar do Senhor Jesus, aqueles países que o Evangelho não é permitido ser pregado. Claro que a gente tem que ter um planejamento e uma estrutura para missões. Mas, meus irmãos, a gente também tem que se preocupar em evangelizar o nosso vizinho, nosso colega, a comunidade próxima. Tão importante quanto levar a mensagem de Cristo lá para o outro lado do mundo é evangelizar o nosso vizinho também, que ainda não teve o seu encontro pessoal com Cristo. Ou seja, meus irmãos, coopere com obras. Também, o nosso país é tão desigual. A gente também exala o perfume de Cristo e também tem que incluir em nossas ações de evangelismo a preocupação material com o nosso próximo. É uma forma também de demonstrarmos amor. É muito complicado chegarmos para falar de Cristo com alguém que está com a barriga vazia. E a gente tem que ter a nossa visão ampliada para esse trabalho de evangelismo, para esse trabalho de missões, para que a gente leve a mensagem de Cristo, que é o principal, mas para que a gente também exale o perfume de Cristo em nossas condutas, ajudando o nosso irmão, amando, colocando em prática o amor ao próximo, ajudando, cooperando, de forma sistemática na igreja e também de forma isolada com o vizinho, com a pessoa próxima que a gente sabe que está precisando. Não estou falando, meus irmãos, de um assistencialismo vazio. Eu estou falando de um assistencialismo que deriva do amor de Cristo.
Como é que a gente vai dizer que ama o irmão, vai levar a mensagem do amor de Cristo, vendo o irmão ou a irmã em dificuldade, e aqui eu estou falando irmão e irmã, alguém da nossa comunidade, alguém próximo, enfim. Nosso país é tão sofrido, como é que a gente vai falar de amor se a nossa ação não está envolta em amor? Então a nossa conduta, a nossa prática tem que coadunar com o que nós estamos pregando, ou seja, termos uma identidade cristã, levarmos a mensagem de Cristo, mas dentro das nossas possibilidades também ajudarmos em um assistencialismo que derive do amor ao próximo. Meus irmãos, identifique os seus dons e talentos e empregue na obra. Você que conhece a Cristo, já se perguntou sobre isso? Meu Deus, quais são os dons e talentos que me foram confiados quando eu conheci a Cristo? De que forma eu devo trabalhar na obra? E não quer dizer que ao identificar os seus dons e talentos, você vai apenas trabalhar com os seus dons e talentos. O irmão tem um dom de louvar, ele só vai louvar. Não, ele pode ajudar de tantas outras formas. Mas identificar o nosso dom e o nosso talento nos ajuda a entregarmos o nosso melhor a Cristo. E nós temos esse compromisso com o Senhor, que deriva da experiência espiritual marcante que nós tivemos ao conhecermos a Cristo. Meus irmãos, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. O próprio Jesus disse, está lá em Mateus 9,37. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meu irmão, ore a Deus para que sejam encaminhados trabalhadores e ore para que você seja um deles. É um privilégio estarmos trabalhando na obra de Cristo, porque isso mostra que nós já o conhecemos, que nós o amamos e que também amamos ao nosso próximo. Isso mostra que identificamos os nossos dons e talentos e estamos tentando dar o nosso melhor na obra de Cristo. Amados, outro texto aqui que vale a nossa reflexão, 1 Coríntios 3, de 11 a 15. Preste atenção, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto. Qual é o nosso alicerce, meus irmãos? Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre este alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, observe esses materiais aqui que a gente vai diferenciar. Sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, olha esse finalzinho. Contudo será salvo, ele sofrerá prejuízo. Contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Vamos entender melhor. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Aqui está claro, né? Nós que conhecemos ao Senhor, o irmão e irmã que ainda não conhece, que está assistindo esse vídeo, entendam que o Senhor Jesus é o único caminho ao Pai. Ele é o nosso alicerce. Prossegue o texto. Se alguém constrói sobre este alicerce, ou seja, através do que o Senhor Jesus nos ensinou, estamos seguindo aquilo que ele nos ensinou, o amor de Cristo, usando ouro, prata, pedras preciosas, mas também o texto fala de madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O fogo purifica, meus irmãos, o ouro, a prata, as pedras preciosas. Se você coloca o metal precioso, o ouro, por exemplo, no fogo, o fogo vai começar a tirar as impurezas que estão naquele metal. E ele vai ficar mais puro. Então ele passa pela prova do fogo saindo mais puro. Já se a gente coloca madeira, palha ou feno, o que é que vai acontecer? O fogo vai consumir esses materiais. Aqui uma clara relação com as nossas obras. Como é que as nossas obras vão reagir ao tribunal de Cristo? Quando estivermos com o nosso Senhor Jesus após o arrebatamento, como isso vai acontecer? As nossas obras serão como as pedras preciosas, que no fogo serão ainda mais puras, ou elas serão consumidas? Nós conhecemos a Cristo, mas não demos o nosso melhor, não fizemos a obra do Senhor com amor. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aqui esse texto trata do galardão entre os salvos. Ou seja, a pessoa pode ser salva e as suas obras não terem o mesmo galardão de uma outra pessoa que foi salva e dedicou o seu melhor para a obra de Cristo. Haverá essa diferença de galardão entre os salvos.
E assim amada, eu termino essa EBD de hoje convidando o irmão e a irmã a refletir sobre isso, né? Se nós estamos dando o nosso melhor na obra. A gente se dedica tanto, né, por vezes, às questões seculares, à nossa família, e não quer dizer que temos que nos dedicar. Mas será que quando estamos na obra do Senhor, estamos dando o nosso melhor? Será que realmente a obra de Deus está em primeiro lugar em nossas vidas? A igreja, meus irmãos, precisa transcender as paredes do templo. A igreja tem que fazer diferença para a sua comunidade. Nós temos que fazer diferença para a nossa vizinhança, para os nossos colegas de trabalho. E isso através de uma vida que exale o perfume de Cristo, de uma vida santificada, de uma vida de intimidade com o Senhor Jesus. Precisamos estar em espírito e ter a visão do reino, porque o Senhor Jesus, como está previsto na palavra, voltará a esta terra e a governará no milênio. Amados irmãos, que Deus nos abençoe, que o Senhor complete essa palavra em nossos corações e que a gente possa ter o desejo, orando ao Senhor, de dar o nosso melhor na obra, de mostrar para outras pessoas, de falar para outras pessoas o que Deus fez em nossas vidas e como o Espírito Santo de Deus pode preencher o nosso vazio espiritual. Que Deus abençoe a todos.